Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dizer pra vocês como é que eu aprendi inglês em 6 meses de graça, R$0, ó, o que eu gastei, R$0 pra aprender inglês, tá bom? Então, se você gosta do conteúdo, se inscreva aqui no canal e vamos lá para o assunto do vídeo, que eu não gosto muito de enrolar não. Pessoal, vocês precisam ter em mente uma coisa antes de aprender um novo idioma, seja ele inglês, espanhol, enfim, qualquer idioma, né? E como o inglês ele é assim, a língua universal, é sobre ele que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, você precisa ter disciplina. Lembra, disciplina para conseguir qualquer coisa na vida. Então, você vai precisar ter disciplina para que você consiga aprender uma nova língua. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir. Se você não fizer todo dia, você não vai conseguir. A não ser que você use a regra dos 2 dias que eu já falei aqui no canal, tá bom? Então, disciplina, pensem muito bem que vocês vão precisar fazer isso todo dia. Coloquem isso como prioridade no seu dia. Pessoal, para você ser minimamente entendido em uma língua, para você saber desenrolar bem em uma língua, tá? Você precisa de saber pelo menos entender e falar, tá? 1.800 palavras, tá? Pelo menos 1.800 palavras você vai precisar. Por quê? Porque 1.800 palavras do vocabulário de inglês, eles são uma parcela importante de todo o vocabulário, mas são as palavras mais populares. Não é, por exemplo, infectologista que você precisa saber, tá bom? É uma palavra como quando, como, as palavras mais que populares, as que nós mais usamos no dia a dia, beleza? Então vocês vão precisar de 1.800 palavras para aprender inglês, Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, tipo um aulão, mostrando como eu aprendi inglês na prática, o que é que eu fiz lá no computador todos os dias, vocês deixem aqui no comentário. Eu quero aprender. Se a gente chegar, vou colocar aqui em 100 likes, tá? Se a gente chegar em 100 likes e se nós chegarmos também em pelo menos 10 comentários pedindo, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, o passo a passo para você aprender inglês de graça, sem gastar nenhum real, beleza? Então, quais vão ser os passos que vocês precisam executar, para aprender inglês em 6 meses também, tá? Vamos lá. Primeiro, vocês vão ter que descobrir novas palavras. Como vocês não sabem nenhuma palavra, né? Vocês vão precisar descobrir quais palavras existem na língua inglesa. Então, como é que você vai fazer isso? Se expondo a conteúdos em inglês. Por exemplo, você não assiste Netflix? Provavelmente. Então, se você assiste Netflix, você coloca, por exemplo, uma série ou um filme em inglês, tá? Pega um caderninho e as palavras, coloca, sei lá, tudo em inglês, ou se você quiser em português também, mas eu acho que não faz tanto sentido, seria melhor se fosse em inglês, porque aí você já começa a ouvir, tá? Então você coloca o inglês, legenda em inglês, e quando o ator for falando as palavras, você, essa palavra eu não sei, e começa a escrever, e escreve, assim você vai aprender as novas palavras, tá? E aí quando você descobrir essa palavra, você vai em busca da tradução, beleza? Então aí você já aprende uma palavra em inglês, tá? Sim, e uma coisa muito importante é que 6 meses são basicamente 180 dias. Vocês vão precisar aprender no mínimo 10 palavras por dia. Mas como assim 10 palavras por dia é muita coisa? No método que eu estudei, não é, tá? Não é. Inclusive, se você quer saber, deixa aqui nos comentários e deixa um like também aqui para eu saber, tá? Então, é muito fácil de aprender. Com 10 minutos por dia, você consegue aprender 10 palavras. É muito rápido, muito fácil mesmo, tá bom? Então, feito isso, feito o primeiro passo, chegou a hora do segundo passo, que é revisar as palavras todo dia, tá? Nosso cérebro não trabalha muito bem, como a gente sabe, né? Ou muitas vezes trabalha, mas em matéria de memória, se nós não absorvermos uma coisa todos os dias, ou dia sim, dia não, a gente vai esquecer, né? A gente tem que colocar as palavras em inglês em uma parte em uma parte profunda da nossa memória, e não tem forma melhor de fazer isso do que revisar as palavras todo dia. Inclusive, com a fórmula que eu utilizei, é impossível você esquecer as palavras, beleza? Então, revisando as palavras todo dia, você vai colocar
as palavras na sua memória. Terceiro passo muito importante, um dos mais importantes inclusive, comece a ouvir inglês todos os dias, pelo menos 40 minutos, 45 minutos por dia. Por quê? Porque mesmo que você não saiba nada da língua, mesmo que você não entenda bulhunfas, você já vai começar a se acostumar com os fonemas, com a forma a qual eles falam, vai começar a distinguir os sons, e isso é muito importante, porque quando você aprender as palavras, se você não souber distinguir os fonemas e tudo direitinho, você não vai entender nada. Então é muito importante que você comece a ouvir podcast, rádio, qualquer coisa em inglês para que você comece a se familiarizar com o idioma e com os fonemas, beleza? E o último passo, e é o que eu mais negligencio para falar a verdade, tá? Mas que é muito importante, é praticar a fala. Mas como é que eu vou praticar a fala? Como é que eu vou praticar a fala de graça? Muito simples. Você vai em um site em inglês e começa a ler tudo o que tem lá, e volta e vai e volta e fica praticando. Não importa se você faz tudo direitinho, não importa nesse momento. O importante é que você comece a soltar a sua língua, comece a soltar o seu queixo, para que ele consiga fazer novos fonemas, que a língua inglesa é muito diferente da nossa, It's very different. Então é muito importante que você comece a praticar os fonemas, porque aí é onde sua língua vai se acostumar, e seu maxilar também, e isso é memória muscular, tá? Isso não vem de uma hora para outra. É muito importante que vocês comecem a exercitar, né, o seu cérebro e a sua boca conjuntamente, para que vocês consigam não só entender muito bem o inglês, mas também praticar, né? E aí, depois desses 6 meses, eu aprendi muita coisa em 6 meses. Eu aprendi mais que 1.800 palavras, porque eu fui aumentando ao longo do tempo a quantidade de palavras que eu aprendia por dia, né? E até hoje eu ainda aprendo. Quando você faz esse método de aprendizagem, você aprende, né, nesses 6 meses, e passa mais um tempo consolidando, que é muito importante, né? Montando frases sozinho, começar a pensar em inglês. Então eu diria que o processo de masterização, de aprendizado de inglês, ele é eterno, né? Porque você vai estar... É como a língua portuguesa, de vez em quando a gente está aprendendo uma nova palavra. O inglês é da mesma forma. Se a gente conseguir, nesses 6 primeiros meses, colocar essas palavras na cabeça, memorizar todas elas e conseguir ter o mínimo de pronúncia, tá? E conseguir entender, que é o principal, tá? Se você conseguir falar, mas se você não conseguir entender, você não aprendeu nada, porque não tem como você responder uma pergunta a qual você não entendeu, por exemplo. Então é muito importante o listening, você ouvir todo dia, e cada passo desse aqui, ele se complementa. Então comece inglês hoje, tá? Não se esquece, se vocês quiserem o curso, a aula, na verdade, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer para vocês. Se inscreve aqui no nosso canal, porque aí você nos ajuda, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!